Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, meu nome é Davi. Vou apresentar para vocês hoje a instituição, tá bom? Como eu falei inicialmente, nós estamos localizados na Flórida, nos Estados Unidos. Então, a Harold Giles é uma universidade americana, uma instituição com mais de 20 anos de história, tá? Vocês conheciam a universidade pelo nome de Universidade da Flórida, a FU. Então, em 2023, nós trocamos o nome, tá, da universidade para Harold Giles University, mas uma instituição já com tradição, né, com muitos alunos formados, americanos e do mundo inteiro, tá? Hoje, nós fazemos parte do grupo NID Educacional, então é um grupo que também tem mais de 10 mil alunos, mais de 50 cursos no Brasil, certificando cursos de peso, né? Mais de 7 empresas, duas faculdades americanas, duas universidades também, enfim. E o nosso propósito, pessoal, é transformar vidas por meio da educação e através de uma experiência de ensino relevante. Com outras palavras, o que eu quero dizer para vocês? Nós não estamos aqui para, de fato, entregar um conteúdo, é o que o pessoal do Goiás fala, né? Encher linguiça. Não sei se vocês, se vocês têm essa expressão aí na cidade de vocês. Aqui a gente quer entregar, de fato, algo prático, algo direto ao ponto. Esses professores que estão aqui, professor Ronaldo, Laércio, Eduardo, Lino, são profissionais de mercado, tá, pessoal? Então, nós não estamos aqui de fato para entregar algo que não possa ser relevante no dia a dia de vocês. Então, essa é uma das premissas da nossa universidade. Beleza? Nós temos muitos alunos, então, do mestrado. Então, passando aqui rapidamente como é que funciona, né? Nosso mestrado é 100% online, tá, pessoal? Então, as aulas elas são gravadas por tópicos. Vocês vão ter 15 disciplinas, tudo bem? Nós vamos ter, além das aulas gravadas, encontros ao vivo para tirar dúvidas. Então, você vai ter aquele momento ali da aula gravada que você vai poder fazer no teu tempo, às vezes final de semana, à noite, de madrugada. A gente sabe como é que é a rotina do pessoal do agro, né? Não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não tem feriado, então nada melhor do que um conteúdo ali que você possa concluir no teu tempo, né? E obviamente os encontros ao vivo para você conseguir ter acesso a esses professores em tempo real, assim como a gente está aqui, tá, pessoal? No Zoom, você vai ter esse encontro por módulo, tá? Com o professor que ministrou a tua aula ali no gravado. São 18 meses de duração, 15 módulos, tá? Ou seja, 15 disciplinas de fato, mais 3 meses para elaboração do TCC. Tudo bem? Ponto 4, certificação. Então, a certificação desse mestrado, como é que funciona? É um mestrado americano profissional. Então, a certificação desse mestrado, de fato, é reconhecida no mundo inteiro, no Brasil. Se vocês quiserem, obviamente, é uma opção, né, reconhecer no Brasil. Obviamente, o MEC, né, ele abre essa possibilidade, mas não é uma certificação entregue pela Harold Giles, de fato, a Universidade Americana. Então, a certificação que vocês terão é americana. Esse processo de revalidação fica por conta de cada aluno, tudo bem? Vou explicar isso mais lá na frente. Especialistas, então, como eu falei para vocês, os professores eles vivem na prática tudo que eles estão ensinando. Então, um dos principais, e por isso, na verdade, eu arrisco dizer que é o principal, pioneiro com certeza é, mas é o principal mestrado em agronegócio do Brasil, porque a gente entra de fato na prática, né? Então, nós não temos aquele viés de mais de 90% dos mestrados, que é a sala de aula, né? Fato aqui, o conteúdo é focado ali na prática, tudo bem? E o acesso, um dos benefícios principais, tá, pessoal, desse mestrado é justamente o tempo que vocês terão para assistir e para rever essas aulas. E nós temos um ponto que é muito interessante em todo o grupo NID, tá? Vou explicar para vocês. Todos os nossos cursos, não somente esse mestrado, mas principalmente esse mestrado, possuem uma atualização constante. Davi, como que isso funciona? Seguinte, eu falei para vocês que o mestrado ele tem 18 meses de duração. Mais do que eu, vocês sabem que hoje, pessoal, assim, o mundo ele muda de um ano para o outro. Novas tecnologias, principalmente em questão da lavoura, pecuária e floresta, né? Muita novidade, muito conteúdo que muda o tempo inteiro, né?
E aí, o que que acontece? Nós, da Harold Giles, atualizamos esse conteúdo ano após ano. Então, pessoal, vocês não precisam se preocupar com comprar outros cursos, né, para se atualizar num prazo de 5 anos. Esse mestrado e outros cursos do Grupo NID, nós temos esse viés. Então, você vai conseguir assistir essas aulas num prazo de 5 anos e todas as atualizações que esse mestrado vai contemplar, vocês vão pegar também, tá? Então, de fato, é um benefício, né? Meia década de atualização é a primeira instituição a fazer isso no Brasil e no mundo. Tudo bem? Vamos lá, então. Muita gente tem dúvida a respeito das certificações e para encerrar com chave de ouro essa apresentação, para a gente começar agora o conteúdo com o professor Ronaldo, tocando a bola aí para os outros professores também debaterem a respeito do conteúdo, como funciona a certificação? Vamos lá, pessoal. Nós estamos tratando aqui de um curso, de um mestrado profissional que tem 3 certificações. Como é que funciona isso, Davi? Vamos lá. Primeiro, quem se formar nesse mestrado irá receber um diploma de mestrado americano, né, um certificado de mestrado americano, uma certificação de pós-graduação americana e um terceiro certificado de pós-graduação lato sensu. Então, por exemplo, pô, Davi, eu quero dar aula em ensino superior, né? Esse mestrado, ele faz sentido para mim? O que que acontece? Hoje no Brasil, se você tiver uma pós-graduação lato sensu, você já consegue a legalidade para dar aula em ensino superior. Aquele viés acadêmico, né? Então, o que que acontece? O mestrado é americano de fato, mas ao concluir esse curso de mestrado, com, obviamente, as certificações americanas de pós-graduação e de mestrado americano, como a Harold Giles é uma instituição que faz parte do grupo NID, o que que acontece, pessoal? Nós conseguimos emitir uma certificação de pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC. Então, o mestrado é reconhecido pelo MEC? Sim, por quê? Porque nós emitimos uma certificação de pós-graduação americana. Davi, quero reconhecer o meu título de mestre no Brasil. Hoje, o MEC ele permite você consiga transformar esse certificado de mestre americano que você conclui ao final do curso em um título de mestre, obviamente, revalidado pelo Brasil. Esse processo ele é pelo Carolina Bore, né? Nós não participamos desse processo de validação, mas ele é de fato um processo que acontece no Brasil inteiro. Por exemplo, profissionais que desejam revalidar cursos lá fora, tudo mais, é um processo normal que acontece. Mas, assim, falando por mim mesmo, tá? Como nós emitimos essa certificação de pós-graduação lato sensu, que já é reconhecida pelo MEC, nós não vemos muita necessidade, tudo bem? A não ser que você queira participar de um processo aí de concurso público, de prova de títulos e tudo mais, aí, de fato, você consegue sim entrar com esse processo, ok? Então, lembrando, retomando, pessoal, mestrado, tripla certificação, tudo bem? Viés prático, com aulas gravadas, e o mais importante, por último, mas não menos importante, né? Uma condição muito especial, uma condição que cabe no seu bolso, então, ao final, você ainda não se decidiu a entrar nesse curso, a nossa equipe comercial ela vai estar de prontidão para apresentar para você o investimento para você entrar. Muitos alunos aqui também. Vou passar a bola para o Ronaldo Trescente para a gente começar o nosso conteúdo, tudo bem? E aí, eu queria que vocês se apresentassem, pode ser, professores? Professor Ronaldo, professor Tranquilo. Laércio, Eduardo, Lino. Quero que vocês falem aí da trajetória de vocês de forma bem breve. E aí a gente começa com bate-bola falando sobre as oportunidades de mercado e, obviamente, o resto do conteúdo que a gente preparou aqui para essa galera. Beleza? Mais Você uma vê aí que eu vez, seja o sejam último. bem-vindos. Agora Meus foi. prezados colegas engenheiros agrônomos e outras profissões que eu não sei se tem aí. Depois, na medida que o curso vai avançando, nós vamos saber. É um grande prazer para nós ministrar parte desse curso. Nós temos parte no curso, né? Para vocês. Nós que já estamos aí adquirimos a nossa maioridade, né? E eu, por exemplo, lecionei 48 anos na universidade, ensino, pesquisa e extensão, sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado em microbiologia,
agrícola e doutorado em fitopatologia e dediquei minha vida em manejo integrado de doenças de plantas, patógenos de solo da parte aérea, doenças de plantas cultivadas. Professor de manejo integrado tem que dar aula de tudo sem entender de nada, mas ele estuda à noite, então ele estudando todo dia à noite a gente dá para entender. Então a minha parte será doenças de culturas que entram nesse sistema a lavoura, pecuária, floresta, principalmente a soja e o milho, e também nós vamos falar de bioinsumos, né, que hoje está na crista da onda, falar de bioinsumos, o mercado está aumentando grandemente, e vocês vão ter oportunidade de saber o que é bioinsumos, como se usa, como se aplica, como se faz. Então, nós estamos ansiosos para iniciar o curso, para poder ministrar as aulas e responder perguntas de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que vocês não vão ficar chateados com o curso, pelo contrário, tenho certeza que vocês vão recomendá-lo para outras pessoas. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite de estar compartilhando com essa turma incrível, né? A parte das ementas, né? E eu sou biólogo de formação, tenho um mestrado em ecologia. Na realidade, não tive carreira acadêmica, apesar de ter me preparado para fazer pesquisa, né? E acabei tendo na vida uma dedicação à gestão pública, depois para a área privada e depois como produtor rural e hoje atuando com a promoção da agricultura regenerativa. É exatamente esse tema que eu me preparei para poder apresentar os conteúdos. Busquei, nesse conteúdo, dar uma explicação do que vem acontecendo ao longo desses 80 anos aí com a agricultura. Por que hoje esse tema, né, do regenerativo cresce, que significado isso tem, e o mais incrível, né, o quanto que esse país já pratica de agricultura regenerativa. O Brasil talvez tenha uma das maiores oportunidades, né, de fazer avançar sua agricultura com essas bases, com muita vantagem. Então, as aulas vão mostrar um pouco o que esse tema envolve e significa, e também tratar de um tema muito relevante, que é a relação de agricultura e meio ambiente. A ementa até usou o conceito de conservação, de preservação, né? Mas, na realidade, a agricultura ela pode estabelecer uma base de interação muito positiva, não há razão de ficar numa contraposição. Ao contrário, a gente pode aprender muito com a natureza, apesar de a agricultura não ser natureza, e a natureza também pode prestar muito serviço para a agricultura, para ela funcionar melhor. É esse o esforço que foi feito e eu espero que exista ali um caminho prático para que todos vocês, quando enfrentarem desafios envolvendo a relação natureza e agricultura, possam encontrar formas de avançar e, ao mesmo tempo, compreenderem quais são as bases e como é que essa agricultura regenerativa vem sendo praticada no Brasil. E estou muito feliz de estar com vocês e muito feliz de estar com essa turma de primeira linha aí. Muito obrigado. Eduardo, você não citou que você é atual presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, nosso querido GAS. Muito obrigado, Ronaldo. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, né, de mestrado em Agronegócios e Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Sou Ronaldo Trescente, sou engenheiro agrônomo e atuo nessa área de integração lavoura-pecuária
florestas, sistemas integrados de produção, o que eu chamo, na verdade, de boas práticas agrícolas para a agricultura de baixa emissão de carbono, que envolve recuperação de pastagens degradadas, sistema plantio direto, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, plantio de florestas comerciais e por aí afora. Eu tenho mestrado na Universidade de Brasília, especialização em sistema plantio direto, né, e faço um trabalho de difusão dessas boas práticas através de um canal no YouTube, onde eu faço lives de LPF, 74 lives já publicadas. Tem um canal de podcast, onde tenho também 22 episódios ligados à sustentabilidade no agro, né, com personalidades como o professor Roberto Rodrigues, Aldo Rebelo, Samantha Pineda, que é advogada ambientalista, e assim vai. E alguns professores universitários também, professor Vitti, da Exalc, e da Unesp, né? Enfim, esse trabalho que eu tenho desenvolvido. O que eu vejo como oportunidades de mercado para profissionais nessa área do agronegócio e sistemas integrados de produção agropecuária, não há dúvida nenhuma que é o que a gente tem de melhor de tecnologia na agricultura tropical mundial. O Brasil já tem cerca de 18 milhões de hectares cultivados com esses sistemas integrados, 85% sistema de integração lavoura-pecuária, certo? Nós temos em torno de 35 milhões de hectares cultivados sob o sistema plantio direto, mas 10 a 15% disso é realmente sistema plantio direto, onde atende aí os 3 fundamentos, que é a ausência de revolvimento do solo ou revolvimento na linha de plantio, rotação de culturas e cobertura permanente do solo. Nós atuamos bastante. Eu sou diretor da Federação Brasileira de Sistema Plantio Direto, sou membro do GAS, né? O nosso presidente está presente aqui, Eduardo Martins, e atuo como consultor, né? Tenho feito trabalhos aí para o Banco Mundial, a GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Brasil. Sou professor na pós-graduação de LPF também da UNOeste em São Paulo, Presidente Prudente, mas o curso está parado, certo? Né? Depois da pandemia não voltou, então estou feliz em retomar nesse curso aqui, no mestrado, né, com um grupo de excelência, e eu espero, né, poder contribuir nesse aperfeiçoamento profissional, visto que as nossas universidades ainda formam profissionais nas caixinhas. Certo? Se eu sou agrônomo, eu cuido de planta, certo? E solo. Se eu sou veterinário, eu cuido de genética e sanidade animal. Se eu sou zootecnista, eu cuido de nutrição. Se eu sou engenheiro florestal, eu cuido de árvore. Mas na fazenda, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E nós não temos no Brasil profissionais ecléticos, holísticos, que têm essa capacidade de juntar todo esse saber. E a gente sente muito isso quando vai falar com o produtor, ele reclama que não dá para contratar um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, um engenheiro florestal, um administrador de empresa e um advogado. Porque hoje precisa de um advogado também dando assessoria na questão ambiental. Então é necessário que a gente tenha profissionais ecléticos, generalistas, com essa capacidade de entender esses processos. Nós saímos de uma agricultura de produto, estamos migrando para uma agricultura de processos. Cada vez mais a gente tem que ser mais agrônomo e menos engenheiro, entender e ser multidisciplinar também, certo? E esse mercado está aí colocado, né, para o Brasil. O Brasil tem um desafio aí de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens em 10 anos, está captando recurso internacional para isso. E o Brasil tem a oportunidade de responder a esse aumento de demanda de produção de alimentos
e fibras e agroenergia. Energia de biomassa, energia de biodiesel, energia de etanol, certo? E outras que só o Brasil tem essa oportunidade de cultivar o sol, certo? Com conhecimento, com terra, com chuva, com saber, com gente, com garra, com produtor, com agricultura baseada em ciência, né? Ciência tropical. Aí a gente tem as universidades, a Embrapa, os institutos, as fundações, as cooperativas, né? As associações que dão todo esse suporte. A gente já tem. Voltei essa semana de maior dia de campo de LPF do Brasil, realizado na Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, Goiás. Uma fazenda que desde o começo eu acompanho, todo ano. 2006, a própria produtora, a doutora Marise, dizia: eu era uma pecuarista que cultivava cupim. Hoje eu sou uma agropecuarista que cultiva lavoura de produzir capim, lavoura de produzir grão, lavoura de produzir biomassa de madeira, que sequestra carbono, né? Inclusive está vendendo crédito carbono. Então, todas essas possibilidades são oportunidades, né, para o Brasil e para profissionais que estiverem capacitados. E eu vivi bem isso, fui da equipe do ministro Roberto Rodrigues, e a gente viu que não tínhamos profissionais para poder atender essa demanda, visto que a linha de financiamento para investimentos, o produtor que quiser adotar e implantar essas tecnologias na sua propriedade, ele tem o antigo programa ABC, que virou ABC+, hoje é Renovagro. Ele tem linha de crédito que financia a implantação, que paga a elaboração do projeto e assistência técnica para o profissional credenciado no agente financeiro. Tudo isso, o Brasil é o único país no mundo que tem uma política pública que incentiva essa agricultura sustentável. Tudo isso é oportunidade profissional. Só vai trabalhar nisso o profissional capacitado, profissional diferenciado. E esse curso vai oferecer essa possibilidade. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso compromisso de, ao final do curso, o aluno poder ter esse acesso a esse conhecimento, estabelecer essa rede de relacionamento, porque é uma tecnologia ainda, principalmente os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, é uma tecnologia bastante recente que está em construção no Brasil. Plantio direto, integração lavoura, pecuária está consolidado. Agora, sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, agricultura e pecuária regenerativas, certo? Nós estamos avançando. A cada ano que passa, mais produtores estão fazendo. Nós crescemos a 25% ao ano, né? E o Brasil, sem sombra de dúvida, é um país tropical, né, que a gente até diz, né, tropical abençoado por Deus. E a gente, né, tem essa convicção de que nós estamos na vanguarda da sustentabilidade mundial. E a gente vai vencer essa Copa da produção de alimentos, né? O Brasil vai jogar isso no Maracanã, do centro-oeste, da região de fronteira, né, do Mato Piba, mas aí vai ter Minas Gerais, vai ter, né, outros estados que vão estar participando disso. Essa oportunidade ímpar que a pandemia deixou escancarado. A gente vive sem shopping, vive sem telefone, mas não vive sem alimento. Bom, fui professor da Universidade Federal de Viçosa, colega do professor Zambolim, né? Tivemos parcerias aí muito grandes aí no curso de proteção de plantas. Eu entrei na universidade para dar aula de manejo de plantas daninhas e tecnologia de aplicação, e por trabalhar nessa área, acabei me metendo na área de plantio direto, integração lavoura, pecuária e floresta, e aí gostei, e o Ronaldo Crescente, junto com outros aí, colegas aí, me dando apoio. Nós tentamos aqui na Zona da Mata aqui instalar esse projeto, tivemos aqui um circuito aqui que durou 15 anos,
Circuito Zona da Mata de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, com mais de 150 dias de campo, né? Pequeno produtor. Então, nesse módulo aí, nesse curso, eu vou falar da parte de plantio direto como forma de recuperação de pastagens. Nós temos no Brasil hoje em torno de 170 milhões de hectares de pastagem, sendo que 60% dessa pastagem está em algum estágio de degradação. Então, você imagina se nós conseguirmos recuperar essas pastagens, qual que seria a capacidade produtiva disso? E 30% dessa área de pastagem, ela pode ser utilizada para a agricultura no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, como disse o Ronaldo. Então, meu conteúdo e o de Ronaldo, aí eles vão complementar um ao outro. Eu vou entrar na parte de plantio direto, esses sistemas, mas é muito ligado. O que isso tem a ver com a agricultura regenerativa, né? Nós sabemos que quando a gente ara, gradeia o solo, vem aí erosão, vem um monte de confusão aí, e a gente precisa melhorar esse sistema. Então, eu vou falar disso mais à frente, né? Você vai falar do módulo aí, mas então a minha área, eu estou ministrando uma pós-graduação aí pela Unidix aí sobre manejo de plantas daninhas, né? Já faz um bom tempo, já estão com quase 200 alunos aí, né? E ela tem tido uma aceitação bastante boa. Eu sempre trabalhei com aula prática, né? Eu nasci no campo, estou morando no campo, espero morrer no campo, mas só que a minha área aí é só um campo pequeno, né? É um futebol society, né? Uma agricultura, como diz o Zambolim, um cara que planta 50 para nós aqui é grande. Mas a gente tem experiência de. O nosso trabalho de pesquisa, né, ele vale para quem planta 1 hectare ou quem planta 100 mil. Né? A tecnologia é testada em todas essas regiões. Então, nós vamos falar muito sobre o manejo integrado de plantas daninhas e também sobre as possibilidades do plantio direto. Eu passo aí a palavra aí para dar seguimento nos módulos aí. Eu fico muito agradecido, muito honrado de estar participando com esse grupo tão especial, né, com tantos especialistas. Realmente, quando o Paulo me procurou para criar um curso aí, ele perguntou, Lino, qual curso que poderia ser criado aí que você acha que vai dar Ibope? Eu falei, ó, fitossanidade tem vários cursos, tudo, por que que a gente não trabalha essa parte de agricultura regenerativa? E aí convidamos o Zambolim, o Ronaldo Crescente, fizemos uma reunião e aí surgiu essa pós e a gente espera é, difundir muita coisa boa. Então, quando a gente pensa como que podemos levar essa tecnologia para o campo, a transição do produtor para a ILPF, aí no caso do Ronaldo, esse slide aí tem uma mistura minha, mas do Ronaldo. Eu trabalhei muito com a parte de pesquisa, né? O ensino, trabalhei também muito com a parte de extensão, e isso tem que chegar no produtor. Então, não adianta nada você pesquisar e não chegar, mas não adianta nada também a pesquisa ficar engavetada se o pessoal, nós não fizermos uma conexão com a extensão. E o Brasil hoje está na parte da extensão. A extensão hoje é privada, né? Não, extensão pública está muito defasada. Então, a gente depende muito das empresas. E o produtor, essa parte de agricultura regenerativa ainda está muito pouco difundida, e a gente precisa melhorar isso aí. Então, esse slide eu faço em minhas aulas aí, né? Entrando um pouquinho aí, o que a gente deve fazer, né? Existe uma frase, né, que eu não sei de onde o Rogério, nosso amigo Rogério Jacinto tirou, e falou que o solo não foi feito para ver o sol. Né? Acho que não sei se é o João Lander ou quem falou para ele, se é o Ronaldo Crescente, mas ele fala muito isso. Então, eu, por exemplo, só ando de boné, porque minha cabeça está careca e o sol bate e queima. E o solo também não nasceu para ficar vendo o sol, não, o solo não pode ficar vendo o sol. Ele tem que estar cobertura, né? E nós vamos falar muito disso, né, Ronaldo? Cobertura do Com solo, certeza. essa parte agora. Por que arar um solo?
se a braquiária pode, se a braquiária, um Bassa, um Pânico pode fazer isso gratuitamente para a gente, a 2 metros de profundidade. Né? Nós vimos isso lá na Fazenda Santa Brígida, que você tanto fala. Esse slide aí, por exemplo, quanto tempo que a gente não vê uma minhoca no solo, né? Então, se a gente trabalha a matéria orgânica, nosso solo vai ter estrutura, vai ter cogumelo, matéria orgânica, essas coisas todas. Então, nós tendo. Isso aí a minha casa, essa. Está vendo aí um pedacinho do telhado dela aí? Então, esse é um sítio do meu irmão. A gente pegou uma área de 1 hectare de pasto totalmente degradado, fizemos calagem superficial e dessecamos com herbicida, mas aí vai falar, pô, mas é uma agricultura regenerativa usando herbicida? Qual que é melhor, usar um herbicida numa área dessa ou usar um agrário para entupir esse tanquinho que está lá embaixo, essa represa que está lá embaixo? Então a gente tem que refletir isso, né, Ronaldo? O herbicida é um antibiótico, né, que às vezes a gente precisa usar a mão dele para poder trabalhar. Quer dizer que a agricultura regenerativa não proíbe a gente de usar os defensivos, a gente tem que usar esses defensivos de maneira equilibrada. Então, nós plantamos, no mesmo dia, plantamos eucalipto, milho e braquiária, né? E volta um pouquinho o slide, por favor. E aí, ó, essa turma que está aí, está aqui o Rogério Jacinto, na Semana do Fazendeiro, né? Onde a gente, nessa área, deve ter passado no mínimo 10 mil pessoas. Esse aqui, Ronaldo, fazendo uma comparação muito simplista, é a nossa Fazenda Santa Brígida, né? Aqui da região. A gente mostra com muito orgulho, né? Agora, depois de 15 anos, esse eucalipto foi colhido, infelizmente não teve nenhuma indústria que interessasse para comprar essa madeira, foi vendida para lenha, né? Mas já não era área minha, não podia segurar mais, né? Mas vai ser conduzida à brotação. Então, nessa área aí, você vê que os animais, os alunos estão assistindo uma aula aí sentados na sombra, assim também os animais ficaram muito confortáveis nessa área, e a gente conseguiu uma produtividade de milho muito grande, sendo que o milho pagou a implantação da safra, né? Quer dizer, um pequeno produtor, uma área praticamente perdida, nós conseguimos uma carga muito interessante. O próximo, por favor. Essa aí, se o Ronaldo quiser falar, é mais na área de integração, lavoura, pecuária, floresta. Eu copiei das galera, se quiser eu falo também, mas... Pode falar, professor. Pode falar. Bom, aí no caso da floresta, nós temos aí o quê? Primeira coisa, nós temos os animais aí no conforto térmico dos animais, né? Então, nós temos o bem-estar e o conforto térmico dos animais. Tem muitos dados da pesquisa da Embrapa, da universidade, mostrando isso, que a taxa de reprodução aumenta, a produção de leite aumenta, a produção de carne. E aí nós temos aí a produção da madeira, e essa madeira tem o sequestro de carbono, né? Que num hectare aí foi o professor Jacovino, orientou aí no mínimo umas 3 teses de doutorado nessa área, medindo aí o sequestro de carbono, né, por essas plantas de eucalipto. É muito maior do que a emissão produzida de metano produzida pelos animais. Só que essa excreção dos animais, ela vira esterco, né? Ela vira nutrição. Então, nós vemos vários trabalhos aí lá no Rio Grande do Sul, aonde o plantio direto, aonde se faz a integração com o animal, tem uma produtividade, aumento de produtividade até de 30%, né, Ronaldo? Assim, com animal e sem animal, né? Então, o pessoal fala, o animal vai pisotear a área, vai compactar a área. Lembra daquele slide anterior da braquiária, descendo 3 metros de profundidade, 2 metros? Então, nós temos aí o valor nutritivo da pastagem é muito melhor. Então, só tem de bom. Por que essa coisa não anda? Não anda porque tem muita gente querendo vender insumo, querendo vender produto, né? Nós estamos vivendo uma guerra comercial de revendas aí que não é interessante para ninguém fazer para essas empresas.
não tem resistência de planta daninha nessas áreas, entendeu? Nós não temos problema de pé de galinha resistente, de buva resistente, quando a gente está trabalhando com isso. E essa resistência parece que interessa a muita gente, né? Não sei, desculpa a falar um negócio desse. Mas vamos ver o próximo slide. Olha aí, essa é a região nossa aqui. Você vê aí, nós temos. Aqui a gente consegue comprar muito cupim barato, né? Mas não é cupim de boi, né? Você chega numa churrascaria, eu quero um cupim. Esse cupim que vocês estão vendo, a primeira foto à esquerda, aí é a degradação do pasto. Aí o cara, para resolver o problema, entra com um trator traçado por morro abaixo, né? Igual na segunda foto. Aí vem essas pé de galinha de erosão e aqui a represa enchendo de terra, assoreamento. E por que que acontece isso na nossa região? Antigamente isso não era muito forte, porque a gente arava a terra com arado de boi. O arado de boi só arriscava o solo e ele andava em curva de nível, não descia para morro abaixo, sabia, Rolando? Então, não dá para fazer aração para morro abaixo. E hoje contratou tratado em prefeitura dando arado e grade. Na época de eleição, o programa da Secretaria de Agricultura de todas as regiões aqui é mecanização agrícola, é grade, arado e mais nada, né? Então, enquanto a gente não conscientizar esses nossos secretários de Agricultura que precisamos mudar, isso é uma ação política que eu sempre peço que a gente precisa ter, nós não vamos mudar. Próximo slide, por favor. Isso aí é um slide aí da área de milho, né? Nesse ano, a área desse ano, o cara arou, gradeou, tem uma chuva de 40 milímetros, fica bonito, né? O milho. Aí o adubo que o cara comprou caro, o calcário, está tudo dentro do ribeirão, né? Então, se você quiser continuar assim, continue fazendo desse jeito, né? Próximo. Próximo. Aí, olha para ver o que acontece. Esse aí, pessoal, é um evento que eu vou participar dia 20 e poucos agora, lá no treinamento para o pessoal da Emater em Guanhães. Vou falar sobre milho silagem, que é possível trabalhar milho silagem através do plantio direto, através da integração lavoura-pecuária, né? E hoje tem muita mística de que a área de silagem tem que ser arada e gradeada, porque o trator compacta o solo. Mas o camarada está plantando, em vez de plantar o milho a 90 centímetros, planta a 45 e colhe com foguetinho, e colhe com uma colhedeira de uma linha. Aumenta 10% na produtividade e 100% no custo de produção de máquina, porque você tem que passar a máquina 2 vezes para colher o peso da carreta 2 vezes, entendeu? Então, quer dizer, para eu colher um milho a 90 centímetros, eu vou gastar o dobro de horas e vou andar com o dobro de máquina pesada carregando carreta. Então, são algumas coisas que a gente vai falar no curso. Então, o sucesso de qualquer empreendimento necessita conhecimento, planejamento e execução no momento correto. Eu não conheço nada que não seja bem planejado que pode terminar certo. Tudo que começa errado, a chance de dar errado é grande. E vocês estão no caminho certo, vocês estão buscando conhecimento. Nós vamos ensinar para vocês o conhecimento, ensinar para vocês planejar as atividades. E se você não sabe fazer, procura quem sabe para lhe ajudar. A humildade é a maior virtude do ser humano. Então, eu nasci na roça, capinador de milho, chegava em casa, meu pai perguntava assim, andava 6 quilômetros a pé para estudar, chegava em casa, meu pai perguntava, meu filho, você tem dever? Tem. Então vai estudar, não tem? A enxada está ali, a foice está ali, vai capinar aquele arroz ali, vai fazer aquilo ali. E assim como meus outros 6 irmãos. Nós éramos 10 irmãos, né? Mais 6 homens. Desses 6, 5 se tornaram engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, 4 trabalharam na mesma disciplina, quer dizer, é uma honra muito grande sair de capinador de milho e virar um professor de uma universidade. Então, importante, como de Viçosa, tem que ser muito especial para mim, eu me sinto muito orgulhoso. Mas a maior virtude que eu aprendi é a humildade. Se eu não sei, eu pergunto para quem sabe, né?
Próximo. Então, aí agora é o mestrado aí, o agronegócio, sistemas integrados de produção. Aí, o Ronaldo, alguém pode falar alguma coisa a mais aí? Bom, eu acho que bom, essas tecnologias hoje, né, vou repetir um pouco daquilo que eu falei, mas eu não tenho nenhuma dúvida, nós estamos fazendo hoje com esses sistemas 3 safras por ano sem irrigação. Na minha visão, estamos fazendo 4, né, porque Eu a te- gente está trabalhando com soja precoce, milho ou sorgo safrinha consorciado com plantas forrageiras. Então, eu colho a soja ou o feijão, aqui a gente faz muito isso aqui no entorno de Brasília, certo? Planta feijão em outubro, novembro, ou soja precoce, colhe em janeiro, planta o milho safrinha consorciado, principalmente com braquiária, colhe o milho em junho, tem um pasto de primeiro ano formado, coloca os animais no período da entre-safra, retira deixando uma palhada residual e está formada a palhada para o sistema plantio direto. Então, eu tenho soja, milho, boi e palha. 4 safras no mesmo ano, na mesma área, sem irrigação. E o solo sempre coberto. Isso aí. Solo não pode ver sol, né? E com resiliência climática que é pelo menos o dobro do que o sistema convencional. Exatamente. Eduardo, fala um pouquinho aí do que você está comentando aí, que você é o grande especialista nosso, inspirador na agricultura regenerativa. Não, a gente tem uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção. Se olhar, eh, tem uma ansiedade no mundo muito grande. E essa ansiedade ela se dá porque a gente tem várias crises, né? E, e e é interessante que essa história do regenerativo acabou ocupando simbolicamente esse espaço. E aí você não tem ninguém do agro. Se você pensar qualquer cadeia, né? Seja de insumo, seja de cadeia de valor, seja o cara que processa, seja trader, né? Todo esse pessoal está fazendo alguma coisa de regenerativo. Não tem trader que não está montando, né, um esforço de verificar como é que origina, não tem rede de supermercado que não esteja olhando para isso. Então, a gente tem um crescimento extraordinário do interesse. E eu acredito que isso vem, primeiro, porque todo mundo fica olhando para o modelo eh, convencional e diz o seguinte: não entrega mais, né? Não dá mais conta. E precisa de uma coisa nova. E o regenerativo, mesmo que não seja ainda um conceito universalmente aceito, né? Ele é uma ideia que está ganhando muita força. E quando você olha para o Brasil, isso é incrível, né? Primeiro, a gente tem a condição tropical. Muitas vezes a gente foi condicionado a dizer que estar nos trópicos é desvantagem, né, para produzir, porque envolvia um solo muito pobre, né, e também os problemas com pragas, etc. Mas, na realidade, quando você começa a buscar as práticas regenerativas, né, e prática regenerativa aqui é tudo que já foi dito, né, mais o esforço de processo e mais o esforço de tentar minimizar o máximo possível tudo que é nocivo. Prática nociva, né? E insumo nocivo, você tem que minimizar. Toda chance que você tiver, você elimina, né? E é interessante que quando isso acaba acontecendo no nosso contexto, o dinheiro que o agricultor gasta com insumo diminui, é, e ele volta para outros insumos que acabam sendo insumos que se resolve no seu contexto, né? É incrível quanto isso permite você fazer agricultura compartilhar prosperidade, né? Então, olha que convergência, né? Que sincronicidade. O mundo que é regenerativo
E o Brasil tem a melhor condição de ser regenerativo, de fazer essa transição. A gente tem luz, tem produção primária, a gente tem espaço, a gente tem agricultor aberto a isso. Tem um trabalho, né, da McKinsey que ele repete a todo ano e faz no mundo inteiro. E quando você vai olhar lá a metodologia que eles adotam, é bem feito, é representativo, né? O Brasil, quando é comparado na adoção de plantio direto, de rotação de cultura, de uso de bioinsumos, de sistemas integrados, ele é, pelo menos, comparando com a Europa e Estados Unidos, gente, é pelo menos o dobro com relação a esses parâmetros. Isso mostra que a gente já tem um agricultor que está disposto a isso. Eu desconfio que parte dessa disposição do agricultor é que o subsídio aqui é baixo, né? Lá fora o subsídio é alto, qualquer coisa que precisa mudar, o cara diz o seguinte, mas então eu quero mais dinheiro, né? Isso trava o negócio. Aqui o indivíduo tem que resolver, ele tem que lidar com o custo e ele vai atrás de coisas que funcionam e que sejam mais baratas. E isso também converge com o regenerativo, porque você consegue reduzir custo, né? Consegue manter produtividade, consegue sustentar um processo permanente de melhoria de solo. A gente sempre conversa muito, né, com o pessoal do CIPA, o professor Paulo, né, desse movimento que eles têm, e essa história do que é mais fácil, né? É pecuarista virar lavoureiro ou lavoureiro virar pecuarista, né? E eu tenho visto uma coisa, sempre falo, não, lavoureiro virar pecuarista é muito difícil, né? Eu tenho visto um processo incrível dos agricultores começar o sistema de integração com pecuária e começarem a haver mudanças incríveis dentro do sistema deles, né? Então, o que eu estou querendo dizer é claro que nossa agricultura tem um monte de problema, essa potencialidade, essa oportunidade que a gente tem não cancela nossos velhos problemas, né? Mas se a gente tiver um pouquinho menos de ganância, né? Um pouquinho mais de pensamento nesse país, e a gente conseguir alinhar um conjunto de coisas, não tem como competir com a nossa agricultura. E nós não precisamos ficar dependentes. Gente, você olha para a cadeia da soja, vamos lá, olha a cadeia da soja inteira, vê como é que é o capital, né, que está envolvido nessa cadeia. Você tem 30% é terra e trabalho, 30%. 10% é aquilo de serviços e indústrias que tem valor agregado, tá? 60% do capital vai para a multinacional, 60% na cadeia da soja. Não é possível. Que país do agro grande é esse dessa forma, né? Nós temos que mudar isso daí. E uma forma de mudar é o regenerativo, porque reduz a dependência de produto. A gente precisa mudar essa lógica. E vocês que são... Eu estou impressionado olhando aqui os participantes, né? A diversidade que tem de gente e a realidade que vocês lidam, né? Acho que para nós professores, viu, é até muito desafiador, porque as realidades são muito, muito, muito diversas, como esse país é grande e diverso. Mas eu queria dizer o seguinte, tem que acabar com essa lógica, dizer, tem um problema, que produto eu aplico? Quando você tem um problema, você tem que olhar para a causa. E você tem que entender que você trabalha com um sistema. A partir do momento que você vai identificar a causa, você vai dizer, e se é um sistema, vai ter um processo. Aí você tem que dizer o seguinte, como é que esse negócio se expressa do ponto de vista de problema? E qual é a causa que origina isso? A partir daí, você começa a pensar qual é a melhor forma de encarar aquilo, de tratar daquilo.
muitas vezes não vai envolver produto, vai envolver do jeito que você cuida do teu sistema. Só depois disso você vai ter que pensar em produto. É como o professor Lino falou, a gente não pode trabalhar com lista negativa. A gente pode usar tudo a priori, tá? Mas a gente tem que usar sabendo que aquilo não desfaz o esforço que a gente está tendo para botar o sistema para funcionar. Gente, trabalhar com a lógica integrada é a maior oportunidade para fazer esse sistema funcionar. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu estou extremamente feliz e vejo que aqui a gente vai ter uma oportunidade extraordinária. A gente tem que trabalhar, o Eduardo, com sistema de produção e não com culturas. A gente tem que analisar o ano agrícola como um todo e, se possível, um conjunto a longo prazo, a médio prazo, né? Então, hoje, por exemplo, na minha área de manejo de plantas daninhas, se você pensa na soja, no controle do pé de galinha na soja, e não controla ele na soja, ele vai dar problema no milho. Se você planta o milho e gasta muito dinheiro para controlar o pé de galinha no milho, mas na soja você consegue controlar, aí você resolve. Qual que seria a forma de reduzir o pé de galinha na soja? Integrando milho com uma gramínea, né? E fazendo palha, colocando boi. Quer dizer, aí a gente vai o quê? Diminuir aí 70% do uso de herbicida. Tem gente falando em 5, 6 aplicações de herbicida no ciclo da soja. É brincadeira. Antigamente a gente aplicava trifuralina e metribuzina em pré-emergência e colhia soja no limpo. Hoje, depois veio o glifosato e fez o produtor ficar preguiçoso. A gente pode aplicar de qualquer época que dá certo, mas ele não sabe que se fizer uma aplicação fora do estágio V3, V4 e para frente, vai dar uma intoxicação, e essa intoxicação é invisível, mas que vai dar uma perda aí de 10, 15 sacas de soja por hectare, quando ele está só aplicando herbicida. Então, esses dados são invisíveis porque ele não tem uma testemunha para comparar. E aí é o seguinte, qual é a assistência que esse cara tem? É o que você falou, 60% são multinacionais. Aí o cara, às vezes, aqui em Viçosa, que é um lugar pequenininho, aí o cara chega lá para comprar lá, por exemplo, um molibdeno para adubar o feijão, aí o cara vem com aminoácido, com mais 5, 6 produtos para enfiar no coitado do produtor. O cara chega lá, pega aplica um herbicida no feijão que não tem nada a ver com aminoácido, por exemplo, um herbicida inibidor de protóxido, o cara vendendo aminoácido para reverter intoxicação do herbicida que não tem nada a ver com aminoácido. Então, enquanto a gente não quando eu estava na universidade, eu conseguia controlar as revendas de Viçosa, que a maioria era tudo ex-aluno meu, eu falava com o produtor nos dias de campo, olha, se os caras estiverem fazendo coisa errada com você chama o 190 que eu vou dar um jeito neles aí, né? Aí é caso de polícia. Então, nós tentávamos fazer isso, trazendo as revendas pequenas para os nossos dias de campo, tentando dar assistência para eles. Mas, infelizmente, né, na universidade, hoje fazer extensão na universidade vale pouco, né? Um trabalho publicado vale por 50 dias de campo, a extensão vale muito pouco. Então, hoje, se o cara quiser progredir na carreira, ele tem que publicar não sei quantos artigos científicos e tem que publicar em inglês, né? Se não publicar em português, a revista brasileira não aceita. O produtor já é preguiçoso de ler português, vai ler inglês? Mas, professor, tá aqui a ementa, né? Eu falei já algumas coisas da ementa. Na introdução à agricultura, falando de conceitos e princípios, né? Eu tentei trazer um pouco da história de como é que a agricultura convencional se estruturou, como é que ela se organizou, né? E é um negócio impressionante, quando a gente conhece com mais profundidade, né? Também fala um pouco dos diversos modelos de agricultura que hoje estão aí colocados, né? A gente também fez uma discussão a respeito
dos métodos, né, em que isso está baseado, e é interessante que a agricultura regenerativa ela consegue juntar todas essas coisas do plantio direto, da integração, né, do cuidado no uso do insumo, resgata muita coisa do que era adotado antes da Revolução Verde, né, só que hoje atualizado com a ciência, né? É muito interessante a gente lembrar de algumas figuras, né? Como a Primavera, Lutzenberg, o Adilson Pascoal, que falavam muito, eram muito criticados, né? Mas hoje, o que você está validando? Você está validando que biologia é muito importante no sistema, né? Você tá validando que você precisa ter diversificação, alguma forma de diversificação, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que o sistema agrícola ele não é natureza, mas o fato dele não ser natureza não cancela as leis naturais. O professor Lino já citou várias vezes aí o processo de resistência a glifosato. O que é? Que é um processo de seleção, né? Que é o fundamento do processo evolutivo. Então, a agricultura ela não vai cancelar as leis naturais, né? E se você conhece e trata e traz as leis naturais a favor, né? Que vai significar ciclar, que vai significar dar eficiência do ponto de vista energético, que é você trabalhar com produção primária para poder ter carbono no solo, né? Que é você ter solo que tem a possibilidade de fazer, deixar as raízes respirarem, né? A gente ainda não citou aqui, mas a compactação hoje, para mim, é um dos problemas primários mais sérios que nós temos na nossa agricultura. É um câncer, Eduardo. E é algo que, quando você analisa, né, ela prejudica quando falta chuva, porque tem menos raiz, tem uma restrição, né? Mas ela também prejudica quando tem excesso de chuva, porque aí você tem uma condição de encharcamento, no encharcamento falta oxigênio, sem oxigênio, a raiz não tem energia para poder funcionar, buscar nutriente, etc. Então, e é uma coisa, né? Quando você pega a condição anaeróbica que a compactação gera, e, ao mesmo tempo, as doenças que surgem de raiz, uma boa parte você vai olhar, está associado a essa condição que você está criando. Então, nunca esqueçam, né, de dizer a expressão da produção não é só genética, é muito o ambiente. Que ambiente que você está criando? É um ambiente que está batendo sol em cima, né? Então, você vai ter problema, né? Se é um ambiente que está compactado, é um ambiente que você vai ter falta de chuva e está jogando sal lá dentro na forma de solúveis, né? É óbvio que você vai ter problema, é óbvio que você não vai ter resiliência, né? Então, pensa sempre na questão do ambiente. Aqui abordei muito essa questão também da certificação numa aula específica. A certificação é um desafio importante e é um negócio meio complicado, porque a certificação é uma coisa que legitima a relação entre o produtor e o consumidor, né? E hoje, gente, tem certificação para tudo que vocês imaginarem. Tem certificação para onças, tem certificação para os animais, tem certificação para a dieta, tem certificação para tudo quanto é coisa, né? É, e é bem provável que isso passe a ser, e já está sendo em alguns segmentos do agro, né, mandatório para você poder vender. E a ideia é que isso aumente, cresça mais, inclusive exista um processo de especialização das certificações, né? Então tem uma exploração um pouco disso. É, é, Aí a gente entra na parte mais de preservação, né? E a gente tentou fazer uma relação que é o seguinte: qual é o serviço que as áreas naturais prestam para a agricultura, né? Que serviço que ela presta lá?
no campo, né? E vice-versa. Qual é o serviço que a agricultura pode prestar para a área natural, né? Tem hora que tem desserviço aí, né? Quando os queixados invadem o milharal, é um desserviço, né? Mas explorar um pouco essa questão de serviço, né? E também fazer uma avaliação de estudo de caso. Mas foi isso. Sementa, sistemas de produção sustentáveis, biodiversidade, sequestro de carbono. Eu acho que não está aqui o professor dessa área, mas o que eu posso dizer disso aí? O Eduardo, da sua área, não, né? Eu posso falar um pouco, Tá, muito fala aí o nessa. complemento, se precisar. Tá. Essa coisa aí da biodiversidade é muito interessante. Tem a ver um pouco com o que eu falava da história dos serviços, né, da área natural. Mas você tem outras coisas, não é? Uma coisa que é fundamental e que é um drama, na minha opinião, é a erosão genética da base de diversidade da genética que a gente precisa para as culturas, tá? Para fazer melhoramento, eu tenho que ter uma base de diversidade. E essa base de diversidade das culturas estão se perdendo e está sendo erodida cada vez mais. E isso acaba acontecendo porque a produção de semente está concentrada em poucas empresas, né? E essa concentração ela tem a ver com o interesse de botar evento transgênico. E o evento transgênico, em geral, está associado a um insumo que você vende para que esse evento transgênico lá tenha efetividade. Isso tem levado a um modelo de melhoramento que nós precisamos alterar, que a gente precisa reverter. A outra diversidade que você tem que lidar, né, é uma diversidade que está associada ao teu sistema de produção. A gente gosta de chamar isso de biodiversidade funcional. Funcional por quê? Porque é aquilo que os micro-organismos, que os macro-organismos do solo, que a cadeia do solo, sobretudo, prestam para a agricultura, né? Então, quando eu tenho lá na raiz um ambiente que é um ambiente de maior concentração de micro-organismos, aqueles micro-organismos estão prestando serviço para a planta. E uma comunidade funcional numa rizosfera, né, ela precisa de ter condição para poder ser gerada, ser mantida e funcionar para atender a cultura. É claro que com os bioinsumos, eu posso complementar isso, né? Mas o fundamental é quando eu tenho essa base de diversidade, né, disponível no solo. Aí eu vou ter biodisponibilização, eu vou ter supressão de doença, eu vou ter estímulo de crescimento, e isso acontece na planta dentro do solo, mas também acontece na parte aérea, principalmente no ambiente das folhas chamada filosfera, né? E tem uma coisa incrível aí, que aliás é uma experiência extraordinária quando a gente tem chance de acompanhar, é quando o agricultor descobre que, se ele for lá na floresta, fazer uma coleta de micro-organismos e fazer uma multiplicação de comunidade e utilizar essa comunidade no seu cultivo, ele vai ver uma resposta extraordinária. No estudo de caso que eu coloquei lá, né, eu incluí um estudo de caso de uma experiência que a gente tem no plantio de eucalipto, em que a gente aplicava extrato de composto que a gente produz lá. E aí fizemos uma fileira que a gente aplicou e outra que a gente não aplicou numa rebrota, né? E deixamos lado a lado. É impressionante a resposta. É impressionante como é que a biodiversidade cumpre um papel fundamental dentro do sistema, né?
essa questão de maximização de sequestro de carbono, nós temos uma possibilidade extraordinária. Eu acho que a gente consegue, com as práticas regenerativas e colocando tudo na ponta do lápis, começar a falar que a gente pode buscar carbono negativo, né? Quando a gente olha as contas e vê o que ainda a gente tem para fazer, a gente pode falar de carbono negativo, né? Já foi dito, né? Sistemas integrados têm um maior potencial aí de fazer a mitigação, já com medidas feitas e consistentes, né? E acho que os modelos integrados eles só vão crescer. Nós temos uma limitação grande demais para os sistemas integrados, para tornarem mais funcionais e escaláveis, né? Que é o problema dos equipamentos, tá? Nós precisamos começar a ter, para escalar e diversificar ainda mais os sistemas integrados, né? A gente precisa ter equipamento adequado. E esses equipamentos, quando você olha no cenário das empresas produtoras de equipamento, né, ninguém está olhando para favorecer e criar uma condição melhor para os sistemas integrados. Os comentários aí para cobrir aí a ausência do professor. Se eu for complementar rapidinho aí, o que a gente hoje tem já de resultado, por exemplo, quando a gente trabalha no consórcio de espécies forrageiras gramíneas com leguminosas, nós potencializamos o sequestro de carbono, certo? Então, essa biodiversidade de plantas, biodiversidade de raízes, biodiversidade de micro-organismos, aí que o Dr. Eduardo está falando, tudo isso aí é fundamental. Hoje a gente já está com números mostrando, né, que essa unanimidade ou o monocultivo é no mínimo perigoso. Então, quanto mais diverso o sistema, mais resiliente, mais sustentável. Eu acho que é isso. Já podemos seguir. Maravilha. Temos alguns módulos aqui da ementa que, assim, os professores não estão aqui presentes. Hoje a gente está com 4 professores, né? Professor Ronaldo, professor Laércio, professor Eduardo e professor Lino. Eu vou continuar falando aqui a respeito desses módulos e aí o professor desses módulos vocês podem se manifestar, tudo bem? Por exemplo, esse módulo 4 aqui, ó, integração lavoura, pecuária e floresta. Integração pecuária, floresta, integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF. Se não me engano, ele tá com o Laércio, esse módulo? Eu acho Ronaldo, que não, acho que está comigo. Tá com o Ronaldo também? Legal. Quer comentar um pouco sobre ele, professor? Sim, eu acho que aí nós vamos falar desses princípios, né? A gente trabalha muito essa parte conceitual, fundamentos, princípios, conceitos, porque é importante isso, né? Já que é uma tecnologia em construção, que a gente deixe bem claro o que é, o que caracteriza. Você tem modalidades de integração aí, né? Tem 4 modalidades, a gente vai explicar isso: ILP, ILF, IPF e LPF, né? Ou seja, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-floresta, integração pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária-floresta, certo? Vamos trabalhar bastante em benefícios econômicos, ambientais e sociais, planejamento para implantação, né? Já foi falado, o professor Lino falou aí. Quem planeja sabe aonde quer chegar, quem não planeja, qualquer resultado serve. Tecnologias aplicadas, então, né, a gente, que caracteriza, que consórcio nós vamos trabalhar, como é que a gente vai fazer essa questão de, às vezes você tem que trabalhar numa aplicação de uma subdose de herbicida para fazer uma supressão da forrageira para não competir economicamente com a cultura principal, né, principalmente o milho. E a gente diz assim, aplico uma subdose e dou um sossega-leão no capim, né, para ele não competir com o milho, e você vai colher o grão e depois, na fase final, a planta, né, quando o milho começa a secar, a forrageira cresce rápido e aproveita aqueles resíduos do fertilizante, e você acaba tendo, então, uma produção de forragem de qualidade a baixo custo na entre-safra.
A gente tem um problema sério que nós, técnicos, esquecemos de avisar o pecuarista que todo ano tem seca. E ele não se prepara com planejamento forrageiro para isso. Então, esses sistemas integrados é uma estratégia inteligente de produzir forragem de qualidade a baixo custo na entre-safra, com quantidade e qualidade. E vamos também apresentar estudos de caso, né, com desafios e oportunidades, porque é muito legal quando a gente. Acho que todo mundo aqui está imbuído disso, né? O Eduardo falou, o Lino tem a própria propriedade familiar, que eu estive lá com consultores da Nestlé fazendo uma capacitação há 2 anos atrás. Levamos os consultores da Nestlé, da pecuária regenerativa, né, para conhecer o que ele está fazendo. Ele plantou aquele eucalipto de garrucha e está colhendo a laço, né, de tão declivosa que é a área. Nós aqui no Planalto Central, a gente tem uma área, uma topografia mais favorável. Mas, enfim, né, a gente vê essa oportunidade e nada melhor do que mostrar. E a gente tem bons exemplos, né? Eu estive nessa semana passada, na quinta-feira, no dia de campo da Fazenda Santa Brígida, e eu vi matéria orgânica 5%, 200 sacos de milho por hectare, certo? No verão, consorciado com capim, R$ 12.000 de receita da pecuária, está dando mais dinheiro com menos risco do que lavoura, certo? Fora o que ela está tendo do eucalipto que ela vai começar a cortar agora. E ela nem vendeu em carbono. Então, assim, é um negócio fantástico. Os números assustam, certo? Mas estão sendo monitorados pela Embrapa. Tem a rede LPF, que é um pool de empresas financiando esse trabalho, né? E ela está feliz da vida e está ampliando e está comprando fazenda dos vizinhos. E em 2006 ela estava fechando a porteira, né, e estava entregando a propriedade porque estava sem coragem de continuar. Na verdade, ela fala: eu era uma pecuarista que plantava cupim e não capim. É. Módulo 8, bioinsumos na agricultura, com a palavra Bioinsumos. Dr. Laércio. Bem, tudo que nós vimos agora é muito importante porque o Brasil vocês sabem que é campeão na produção de muita coisa, né? Soja, café e alimentos de animais, etc. Agora, eu trabalhei bastante tempo com o Ministério da Agricultura com rastreabilidade e rastreabilidade e tem outra palavra que entra aí. Quer dizer, o produtor hoje ele tem que ter uma propriedade onde que o empreendedor de fora vem visitar e vê que ele está produzindo tudo de acordo com as leis ambientais. Certificação, professor? Certificação, obrigado, a palavra que faltou. Certificação e rastreabilidade. Então, ele tem que preparar a fazenda dele, os campos de produção, de tal maneira que ele possa competir com outros produtores e ter um preço melhor. Então, eu trabalhei muito com certificação e rastreabilidade. E eu pretendo também falar um pouco disso no curso, porque eu vejo assim, não adianta nada você ter uma alta produtividade de milho, soja, algodão, etc., se você, na hora de armazenar, você não tem condições adequadas, ou você tem algum silo ou outra coisa desse tipo assim, que está com fungos, está cheio de insetos, né? Quer dizer, a propriedade ela tem que estar preparada. Essa propriedade que não tem plantas, né, arbóreas, que não tem flores, né, que não tem é, plantas para a produção para a multiplicação de insetos benéficos, isso tudo é levado em consideração para o controle biológico, né? Então nós temos que preocupar com isso tudo. E nós pretendemos falar isso com vocês. Como preparar uma propriedade para que ela possa ter uma visão por parte dos compradores internacionais que você está fazendo a coisa correta.
Os empregados, né, têm que ter salário justo, tem que usar roupas adequadas, os EPIs. E se mora dentro da fazenda, ele tem que ter local adequado para dormir, para alimentar. Então, tudo isso conta, não é? Agora, falando dos bioinsumos, veja bem, tem o quê? Uns 4 ou 5 anos que eu voltei a minha face para os bioinsumos. Eu sempre trabalhei com manejo integrado e sempre fui a favor de controle cultural, controle mecânico, resistência genética e o controle químico. Eu teria que falar na universidade porque eles me pediam para fazer algum controle químico. Mas nós estamos vivendo numa época, agora, que nós temos que dar prioridade ao alternativo. Biológico em primeiro lugar e as outras técnicas alternativas. E o químico, se necessitar. Para isso, nós temos que aprender quais são as pragas chaves, quais são as doenças chaves de cada cultura. Por exemplo, nós vamos dar ênfase ao milho e à soja. Quando é que se deve controlar? Quando é que não se deve controlar? O que fazer para as doenças não, não entrar com alta severidade? Então, nós vamos dar muito ênfase a esse ponto. Agora, em se tratando dos bioinsumos, nós estamos estudando muito para, para que eu possa mostrar a vocês aonde que ele pode entrar nesse curso. Porque, veja bem, falar em bioinsumos é bonito, né? Todo mundo gosta, está aumentando muito o uso de bioinsumos, o incremento de uso, etc, etc. Mas ninguém fala de pontos negativos. Ah, mas tem ponto negativo? Negativo, negativo não. Mas ele não vai funcionar para tudo. Não é? Uma das coisas que eu já de antemão falo para vocês, que eu vou enfatizar muito, trabalhos científicos nessa área. Trabalhos científicos publicados. Olha que eu faço revisão de literatura há muito tempo, estou até escrevendo um livreto aqui de bioinsumos. É muito difícil você encontrar trabalhos científicos em campo que fala dos bioinsumos, de um modo geral. Né? O que se vê são propagandas de empresas, muito propaganda de empresas. E nas universidades, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Viçosa, não tem ninguém fazendo experimento de campo científico com isso. Não tem. Né? Outros colegas de outra universidade, mesma coisa. Então, o que se vê é aplicação em campo, o produtor compra, aplica em campo, ele não deixa testemunha, ele não deixa talhão sem aplicar. Eu já visitei vários talhões onde foram aplicados bioinsumos e, assim, onde que está a comparação? O comparativo não tem. Então, como é que eu posso indicar? Agora, há tipos de bioinsumos que nós vamos indicar sim. Os bioinsumos, por exemplo, que facilita a fixação do nitrogênio, né? Fala muito aí de bradyrhizódio japônico, azospirilo, várias espécies de azospirilo, utiliza muito azospirilo em gramíneas, mas eu nunca vi um resultado desse. O azospirilo foi desenvolvido para cana-de-açúcar. Johanna Dobereiner, um alemão que veio para o Brasil e fez esse trabalho com cana-de-açúcar. Mas a repetição desse trabalho não existe mais, né? Com a morte dela. Bom, então tem sucessos, casos de sucessos que a gente nem precisa de contestar, mas tem casos que necessita muita pesquisa para nós. Mas como é que está aumentando o uso de bioinsumos? Está aumentando os bioinsumos porque bioinsumos se divide em 7 ou 8 tipos de bioinsumos, né? Então, nós temos bioinsumos para controle de insetos. Vende muito, né? Porque é controle biológico. Né? É o bioinseticida. Biofungicida é um bioinsumo? É.
Vende-se muito biofungicida para controlar doenças de plantas? Não. Não, porque o biofungicida é somente em alguns casos que você vai confiar, né? E bioherbicidas? O professor Lino Tair sabe, já falou comigo, que não vai funcionar usar micro-organismos para controlar a planta daninha. Até hoje isso não pegou, né? Bioinoculantes, sim, funciona muito bem. Biorremediação do solo, né? Então eu vi aí, não sei se foi Eduardo, não sei se foi o Lino, nós precisamos fazer uma base no solo, uma base para depois esses bioinsumos ser recomendados. Não adianta nada eu aplicar bioinsumo no solo erodido, no solo que tem compactação, no solo que não tem uma boa textura ou estrutura. Quer dizer, a base é você ter um campo equilibrado com micro-organismos, com textura, estrutura, sem compactação. Isso é a base. E aí vem a lavoura, a pecuária, a floresta. Eu sou também estudioso da integração lavoura e pecuária, plantio direto, porque, veja bem, o produtor pode ter plantio direto, mas se ele esquecer dos patógenos de solo, ele pode botar todo o empreendimento a perder. Agora eu vou puxar a sardinha para a minha lata, né? Que veja bem, se o solo tiver nematóides espalhados, se o solo tiver fusário, várias espécies de fusário, tiver esclerotim, tiver Rhizoctona solane, tiver fitóftora, então vai botar a produtividade a perder, vai baixar muito. Então, será que o plantio direto resolve o problema de doença? Sim ou não? Nós vamos discutir isso aí, não é? Nós vamos discutir. Eu sou a favor do plantio direto, mas como fitopatologista, nós temos que respeitar regras da fitopatologia para que ele dê certo. Então, veja bem, cada um de nós pretendemos atuar nas nossas áreas integrada com os outros colegas, porque dessa maneira você vai ter no final um sucesso, né? Por exemplo, você vai chegar num campo, você tem que fazer lá uma prospecção desse campo. Você, como engenheiro agrônomo, né, vai dar assistência. Então, esse campo aqui tem temperatura e umidade adequada para cultivar isso, aquilo que você quer? Chove regularmente ou não? Né? Qual é a profundidade do solo? Tem camada compactada? Que tipo de solo eu tenho? Né? Então, gente, e planta daninha? Quais tipos de planta daninha eu tenho aqui? Então, eu tenho que conhecer o meu paciente, que é o campo, para depois eu entrar nesse sistema. Se eu entrar num sistema plantio direto, lavoura, pecuária, integração, com camada compactada, meu empreendimento não vai dar certo. Pode estar certo disso, ele não vai dar certo. Então, nós temos que integrar tudo isso, né? Então, gente, eu sou a favor dos bioinsumos. Há casos que funcionam, há casos que necessitam ainda de muito trabalho de pesquisa. Há muita propaganda, mas nós pretendemos passar para vocês os nossos conhecimentos teóricos e práticos nesse assunto, para alertá-los que nem tudo aquilo que se fala, que se propaga, deve ser usado. Ok? Então, acho que é só isso. Agora, eu acho que eu deixaria para algumas perguntas, né, Davi? Isso, isso. Complementando o que o professor Laércio estava falando, e inclusive alguém mandou essa dúvida no chat, ó, o João. Teremos disponibilizados os slides das emendas aqui divulgadas e comentadas? Pessoal, nós acabamos de mandar no grupo desse evento o projeto completo do mestrado em sistemas integrados, tá? Em agronomia e sistemas integrados. Então, o que que acontece? Esses tópicos aqui que os professores, mestres estão comentando, por exemplo, esse módulo de número 11, manejo biológico de doenças e sistemas integrados. O professor Laércio irá ministrá-lo, né, professor Laércio? Sim, isso Tá aí eu vou tá na tua ministrar. grade curricular. Perfeito. O professor Ronaldo também falou, né? O professor Eduardo, o professor Lino.
É apenas um gostinho do que vocês vão ver. São 15 disciplinas, mais o TCC no final. Nós estamos falando de um mestrado, pessoal. Então, é um curso bastante profundo, é um curso denso, tudo bem? Que vocês vão precisar colocar a mão na massa, né? Para, obviamente, entrar numa linha de pesquisa ao final do curso. Então, é uma formação de 18 meses, né? Curso muito completo, um curso muito integrado, cada disciplina conversa muito com a outra, né? Muito prático também, né? Como vocês puderam ver, os professores mestres aqui falando, todos com muita bagagem, né? Todos com uma vivência muito grande, de fato, no que eles estão propondo ensinar, né? E eu vou abrir agora para perguntas, né? Mas quero reiterar isso. A gente, né, abordou de forma bem rasa aqui o que vai ser integrado nesse curso. Vão lá nesse grupo, tá? Se você ainda não conversou com a nossa equipe comercial, conversem com a equipe comercial porque vocês vão receber o programa completo, tá? As emendas completas das 15 disciplinas, né? Professor Laércio, pode falar. Eu gostaria de lembrar a vocês todos, o pessoal que está assistindo, que o nosso colega Ivan Cruz não pôde estar presente. O Ivan Cruz tem uma experiência tremenda em controle biológico de pragas, muita vivência prática. Ele é pesquisador lá do milho e sorgo. Vocês assistiram uma aula dele, vocês vão ficar boquiabertos de ver a experiência que ele tem, porque o controle biológico funciona mesmo é para insetos, pragas e ácaros, não é tanto para doenças. Doenças nós temos outras maneiras de atacar os problemas, ok? Então, só deixar isso claro que vocês vão ter aula com o doutor Ivan Cruz. Maravilha. Professor Ronaldo, o senhor havia levantado a mão, se Eu eu não me havia engano? porque e você acha que leu o meu pensamento, é que você passasse os módulos para os alunos tomar conhecimento, mesmo que rapidamente, né? Do módulo 1 ao 15, eles terem noção do que será abordado em cada módulo. Tá? Mas eles vão ver isso com mais detalhe depois, né? Eu acho que a gente deu uma palhinha aí do que a gente vai tratar no curso. É o que a gente costuma dizer, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, vão ser os primeiros mestres internacionais nesse mestrado profissional em sistemas integrados de produção. Então, isso é um grande privilégio, fazer parte da primeira turma desses formandos, tudo bem, nesse curso de mestrado profissional. Temos mais dúvidas aqui. Por favor, explicar novamente como fazer o reconhecimento do título de mestre pelo MEC. Vamos lá, o Luiz da Silva perguntou. Vamos lá, como é que funciona? É um curso americano, de mestrado americano, tudo bem? Tripla certificação, então vocês vão receber o título de mestre americano, título de pós-graduação americana e o título de pós-graduação brasileira, que este por si só já é reconhecido pelo MEC, né? Os alunos que queiram reconhecer o título de mestrado americano, né, eles vão passar pela plataforma do Carolina Mori, tá? Esse não é o foco muito do evento, vocês podem até pesquisar, tá? Um pouco e conversar com a nossa equipe também sobre como funciona. Inclusive, não é um dos focos, tá, pessoal, do curso. Essa questão do reconhecimento de mestre no Brasil. Para quem, por exemplo, quer fazer uma prova de títulos, tudo mais, o nosso foco é mais na prática, tudo bem? Nessa questão profissional. Até porque a tripla certificação ela já valida para fins de dar aula, né? E para fins de MEC. Mas essa validação, na verdade, é bem simples, tá? Vocês procuram essa plataforma, no caso do Carolina Bore, ali vocês vão se submeter a uma banca de fato examinadora, né, com todos os documentos. A Universidade Harold Gás fornece esses documentos, o teu diploma, o histórico escolar, as suas notas, o currículo de todos os professores, né? E aí, obviamente, a banca avaliadora do Carolina Bore irá revalidar ou não o seu diploma aqui no Brasil. Tudo bem? Marcelo, parabéns pela iniciativa e conteúdo. Farei força para conseguir participar. Marcelo, que legal, cara. Obrigado aí pelo feedback. Tomara que você consiga participar com a gente, fazer parte da primeira turma, tudo bem? Nesse curso de mestrado. De fato, é um grande privilégio. João Tosta, da Codivasf Brasil.
Boa noite, parabéns pela aula magna. Trabalho na região do Vale do Rio São Francisco. Aqui o que se destaca é a agricultura irrigada, com ênfase em fruticultura. Observei uma forte linha em grãos e pastagens. Teremos algum enfoque em fruticultura? Saudações ao professor Zambolim. Tive a honra de ser seu aluno no curso de proteção de plantas da UFV. Maravilha. Algum dos professores, o professor Laércio consegue responder essa dúvida ou o professor Ronaldo responde? Eu vi que ele já está com a mão levantada. Veja bem, na nossa parte de pragas e doenças, nós vamos dar muitos exemplos de doenças e pragas de fruteiras. Então, pode estar certo que quando nós soubermos em que regiões que vocês estão, com o que vocês trabalham, nós vamos procurar dirigir nossos ensinamentos para aquelas culturas, aquelas doenças e pragas que vocês trabalham. Então, por exemplo, você que trabalha aí na região do Vale do São Francisco, né? Com, com, com fruteiras, eu penso que é uva e manga principalmente. Então, muitos dos nossos exemplos serão direcionados a essas duas culturas e doenças, e assim como meu colega também pragas. Agora, Pelo que Davi, eu... ficou Oi. uma dúvida para mim. Na hora que o aluno for escolher o TCC, ele vai ter um tutor de TCC? Exatamente. Já está escolhido? Não, assim, nós temos o professor da metodologia científica, né? Sim, E nós sim. temos o orientador. Por exemplo, o teu módulo é do bioinsumos? Perdão, eu não me recordo, Bioinsumos, Lars. bioinsumos. Bioinsumos, perfeito. Se o aluno quiser entrar nesse campo de estudo e fazer o TCC em bioinsumos, Sim, obviamente nós iremos reunir com o corpo docente para o professor Laércio Zambolin dar essa orientação em bioinsumos. Entende? Então perfeito, nós iremos perfeito. ter. Será direcionado para o professor da área. Exatamente. Então nós Bom, vamos agora ficou ter. claro. Agora ficou claro. Perfeito. Nós vamos ter o professor de metodologia científica, afinal, é um Sim. curso de mestrado, pessoal. De fato, nós precisamos, né, as normas da ABNT e tudo mais, é um artigo científico que vocês vão precisar escrever, tá? Com a orientação desse professor na parte acadêmica, mas na parte, obviamente, de conteúdo, da prática ali, da linha de pesquisa que vocês queiram seguir, nós vamos designar um dos professores, o professor, obviamente, da linha de pesquisa, para auxiliar vocês nessa orientação, no grupo de vocês, tudo bem? Eu gostaria de Professor, dizer aos sim, alunos que não se preocupe muito com esse TCC. E veja bem, poderá ser proposto por vocês fazer um trabalho num aspecto prático de qualquer perfeito. item das nossas áreas. Agora, você não precisa ir a campo montar experimento, porque isso aí você não vai ter tempo, tá certo? Então, você vai fazer o TCC numa área que você domina e que estiver de acordo com o professor orientador. Então, geralmente, na minha parte, eu escolho temas para o aluno desenvolver, temas que estão muito obscuros ainda, para trazer prós e contras, né? E uma discussão. Não necessariamente trazer aquilo que já está consolidado. O melhor é trazer aquilo que não está consolidado para mostrar os problemas que existem e deixar em aberto para pesquisa. Professor E, Maravilha. Davi, logicamente, as monografias, esse TCC, vão ser publicados pelo Unidex, né? E acho que deverá ter um local de publicação disso para os outros alunos, de outros matriculados de outros anos, poderá consultar. Isso mesmo. Oi, professor Ronaldo, falou alguma coisa? sim, acredito também que o próprio estudo de caso do aluno, né, ele possa servir como um TCC, porque ele está vivenciando na Sim, prática, né, ele possa reportar isso, que é bastante interessante, né, validando aquilo ou essa tecnologia para a realidade dele. Mas eu queria colocar também que durante o curso, eventos ligados às disciplinas, por exemplo, a gente tem congressos de plantio direto, nós temos congresso de bioinsumos, certo?
congressos de plantas daninhas, etc., os alunos serão informados, dias de campo, eles serão informados, né, sobre a realização desses eventos e vão avaliar a possibilidade deles participarem, certo? Claro que é óbvio, por conta própria, mas a gente sabe, né, que a gente tem aí eventos regionais, eventos nacionais, inclusive eventos internacionais. Nós estamos organizando em 7 a 9 de julho de 2026, encontro, 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e 3º Encontro Mundial aqui em Brasília. Então, vai ser no transcorrer do curso. Então, o aluno que queira se inteirar melhor de plantio direto, ele pode vir participar aqui em Brasília do 20º Encontro Nacional, junto com o 3º Encontro Mundial. Ele vai ver resultados de trabalhos de medição de carbono inéditos no mundo tropical. Então, é justamente por isso que nós fizemos esse momento aqui com os professores, a nossa aula magna do mestrado em agronegócio e sistemas integrados de produção. O João está falando aqui no chat, ó, muito agradecido por essa aula tão preciosa, para essa nova empreitada na vida de todos aqui. Pelo menos é o que penso. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, meu querido. Com certeza vai ser uma das maiores empreitadas da sua vida. Muito conhecimento. Você pode esperar isso, viu? Elaine, vamos nessa. Marcelo, show de bola. Muito empolgado com o curso. Fico feliz, pessoal. Muito legal. Só Quero uma dúvida. agradecer. Opa, César, pode falar. As aulas ficam disponíveis, no caso, todas de uma vez ou semanalmente vai liberando dentro do portal? Como que funciona? E a questão do Excel- encontro, ele fica dentro do portal já com uma data marcada, para a gente não acabar esquecendo? Excelente dúvida, César. As aulas elas são postadas no nosso portal do aluno mensalmente, tudo bem? Então, é respeitado um cronograma. Nós temos um cronograma já com todos os módulos e os encontros ao vivo desses módulos, tá? Então, para você se programar, e aí, por exemplo, não conseguiu participar do encontro ao vivo, ele vai ficar gravado também na plataforma, tá? Então, os módulos eles vão sendo liberados mensalmente, tá? Não tudo de uma vez para você ter esse tempo, né, enfim, de um mês para o outro, tudo bem? Mas eu digo o módulo da matéria, o conteúdo da matéria vai ser liberado todo ao mesmo tempo. Que eu posso assistir, por exemplo, na segunda e na outra semana assistir de novo e assim Ah, sucessivamente. sim, sim, exatamente. Uma vez que o módulo foi postado, pode assistir quantas vezes quiser, tudo de uma vez, né? Só que é liberado módulo por módulo. Eu achei que você tinha perguntado assim, é liberado o curso inteiro, os 15 módulos? Não, a gente libera mês a mês, mas uma vez que libera, você consegue assistir sempre, tudo bem? Aí, no caso da aula, tira dúvidas, vai ser enviado o link em algum grupo? Como vai funcionar? Exatamente. Assim como a gente está conversando aqui agora no Zoom, vocês de cara a cara com os professores, em tempo real, é assim que vai funcionar essas aulas de tira dúvida. Nós vamos marcar esse momento previamente, tá? Vamos marcar com vocês, geralmente é numa quinta-feira, enfim, não é sempre não, mas a gente sempre marca com bastante antecedência, e aí esse link é enviado na plataforma e no grupo de WhatsApp da turma. Beleza? Provavelmente à noite, não, professor? Sim, sim, sempre à noite, sempre à noite. Ali começando mais ou menos nesse mesmo horário, às 19h30, né, às 19h. E aí, enfim, é uma mentoria, é o que a gente chama de mentoria aberta. É o momento de vocês trazerem as dúvidas, né, que vocês enxergaram ali na aula gravada para o encontro com esse professor no tete a tete, no ao vivo. Tudo bem? No cronograma que você mandou já está escrito a data da aula. Já, na hora que eles pegar o programa, já tem a aula tira dúvida de cada módulo até o final do curso. Pode ser alterado por algum problema que o professor não puder participar Isso. naquele dia, aí pode mudar, mas aí vai ser avisado, né? Maravilha, é isso mesmo. O professor Lino já está acostumado. Está com 200 alunos já em plantas daninhas. Pessoal, muito bom. Então, nós temos aqui as ementas, o currículo de todos os professores, o cronograma com todas as disciplinas, a liberação das disciplinas e a data de aula ao vivo, tudo bem? E as informações do mestrado, das certificações, do quão é valioso de fato vocês ingressarem no mestrado profissional com a certificação americana, né?
eu vejo muitos alunos, principalmente do agro, prestarem consultoria em países da América Latina, por exemplo. Ali encostado do Mato Grosso do Sul está do lado do Paraguai, que é uma potência também no agronegócio, né? Então, essas certificações, elas são muito importantes para vocês, não somente das empresas brasileiras, mas, obviamente, se vocês quiserem ingressar numa carreira internacional também, com um canudo, com um diploma da Harold Guys, que é uma instituição com milhares de alunos com mais de 20 anos, né? Então, a credibilidade que vocês vão exercer no mercado é completamente outra. E, obviamente, o relacionamento que vocês vão criar com esses professores, né? Só tem aqui professores, né, mestres aí com. Eu acho que não tem nenhum professor com menos de 20 anos de campo, não. Ou eu estou enganado? Melhor você não falar a idade. Senão eu vou Nós acusar a estamos, nós idade estamos deles, né? atualizados. Velho não serve para nada. Só vai É falar que muito, só tem dinossauro aqui. é muita experiência, é o que a gente quer passar. Pode falar, ô, professor Laércio. Tem um aluno aí um colega aí que perguntou como é que faz para entrar em contato com a gente. Boa, vamos lá. Foi inclusive o Janir, né? Janir, né, no grupo que você está participando desse evento, o Paulo, que é o nosso diretor comercial, ele enviou lá um link para você entrar em contato com o nosso time comercial. Enviou, inclusive, aqui nesse chat também. Se você ir para cima, ele até vai mandar de novo aí para vocês entrarem em contato. Fechamento, a turma já está fechada, são pouquíssimas vagas, então condição de investimento, os detalhes de currículo, grade, né, os cronogramas, né, para quem obviamente precisa se programar com datas e tudo mais. Pessoal, já está tudo organizado, tá? Assim, é um curso que está assim muito organizado, né? De muito peso, né? Nós preparamos algo de fato revolucionário. É a primeira turma nesse tema no Brasil, então, de fato é uma oportunidade única mesmo para gente ingressar. Patrícia Valente, tem interesse no mestrado? Estou tentando conectar com a minha área. Sou advogada e atuo no agronegócio. Vai ser um prazer te atender, Patrícia. Nossa equipe comercial vai saber te conectar aí para saber se faz sentido para você, enfim, vamos conversar contigo, tudo bem? Faz muito sentido, sim, faz muito sentido. Eu acho que ela está Boa, procurando uma área muito interessante para ela poder exercer melhor a advocacia. Então, parabéns. maravilha. E por nós estarmos em um ecossistema de educação, a gente consegue até te bonificar com alguns bônus aí, Patrícia, de módulos de outros cursos de direito que a gente tem, se você se interessar, tá? Então, ó, obrigado. Estou na Amazônia. Maravilha, maravilha. Vamos conversar, Patrícia. Eu creio que vai fazer sentido para você, viu? Pessoal, ó, o Paulo mandou mais uma vez o link, tá? De como vocês vão conseguir essas informações. Entrem em contato rápido, tá? Inclusive agora mesmo, para a gente já conversar com vocês amanhã no primeiro horário, tudo bem? Nós vamos ficando por aqui, tá? Os professores conseguiram dar um gostinho, né, do que vão ser esses módulos, né? Como eu falei para vocês, nós estamos com 4 mestres aqui, né? São vários professores e são 15 módulos. Então a gente não conseguiu abordar tudo. Convido vocês para conhecer o curso, tudo bem? Agradeço imensamente a presença dos doutores aqui, Ronaldo Trecente, Laércio Zambolin, Eduardo Martins e professor Lino, já está com a gente há bastante tempo. Vocês agradecer mesmo, vocês estão com a agenda, né, lotada, são professores, são profissionais aí de muito prestígio no Brasil e no mundo. Professor Laércio, quer falar algo? É porque tem um colega aí que é médico veterinário e está perguntando se vai ter alguma coisa relacionada com animais. Maravilha. Quer responder, professor? Eu creio que o Ronaldo Lino pode responder. A Boa. parte, a parte animal vai ser tratada na parte de pastagem, né? E na parte de bem-estar animal, né? Na ILPF, na formação de pastagem de qualidade. Então, o veterinário hoje é a parte de alimentação, né? É muito importante aí para o veterinário. Tem muitos veterinários hoje que atuam aí nessa parte de suplementação. Então, você tendo uma pastagem de qualidade, o animal com conforto térmico, né, na sombra, né? Tem um caso
de um produtor aí ele era do Paraná, ele foi para o Mato Grosso, né? E levou as vacas holandesas dele para o Mato Grosso. E aí colocou no sol lá e teve que fazer sombrite para essas vacas, né? E aí as vacas acumulavam tudo debaixo do sombrite. Não sei se o Ronaldo conhece essa história. Aí cada dia, toda semana tinha que trocar o sombrite de lugar. Depois que ele conheceu o ILPF, né, nunca mais precisou de fazer sombrite, os animais ficaram confortáveis, né? Então, É, essa é uma realidade. Ele é. conta essa história para todo mundo aí. Eu esqueci o nome do rapaz, mas o Ronaldo tem memória melhor que eu, deve saber de quem que eu estou falando, né? Nós vamos deixar essa surpresa para o curso. Isso aí. Mas na abordagem de sistemas de integração, a gente comenta sempre sobre o componente agrícola, o componente pecuário e o componente florestal. No componente pecuário, a gente aborda a questão de forragens e os animais. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, de conforto térmico. Os resultados são fantásticos. Eu acompanho aqui há bastante tempo a Embrapa Cerrados com o Centro de Tecnologia do Zebu de Leite. E o que você está falando, Lino, aumenta 20% a produção de leite vaca dia na pastagem sombreada versus pastagem a pleno sol. E aí tem uma série de outros O benefícios número também. de embriões também aumenta bastante, né? Exato, mas se a Ganho de gente ficar peso. falando aqui, meia-noite vai ser pouco para a gente falar. Então, para não Fica a abusar da semana inteira, o bondade, mês inteiro falando aí, não acaba, né, mano? vamos deixar para aula, né? Isso. Ó, a Elaine comentou aqui com a gente no chat. Pessoal, o agro é transversal, ele contempla uma gama de áreas. Essa pluralidade de áreas enriquece demais o curso. Sou administradora, venho da gestão e vejo na prática a necessidade multiprofissional do meu dia a dia. Entrem no curso. O curso é bom quando vocês veem que os próprios alunos, eles, eles já fazem o pitch de vendas, né, Elaine? Obrigado, viu, A melhor pelo teu propaganda é o posicionamento. depoimento do ex-aluno. Mas como nós não Exa temos ex-aluno ainda, né? Vai ser a primeira turma. Então, Mas, viu, professor Davi, tem especialista em gestão aí que vai trabalhar esse módulo. Sim, sim. Inclusive, eu acredito que nós temos alguns alunos do ecossistema Unid, lá da UnidX, que agora estão vindo para o mestrado da Harold Gás, do mestrado da pós-graduação em plantas daninhas. Se não me engano, tem muita gente, viu, o professor Lino? O o pessoal não curso é enjoa de muito você, não, interessante. cara. Muito bom. Se eles estiverem Pessoal, gostando de planta daninha, desses aí eles vão gostar mais ainda. E dessa turma aí, eu sou o menorzinho deles aí, ó. O resto é tudo experiência Nossa, muito grande aí dessa nossa. turma aí. Eu estou Eu gostando de sou o ver que eterno aprendiz. eu estou gostando de ver que a Elane está vibrando. Ela, ah, O professor Davi, sim. era saber se pode fazer uma propaganda aí, ó, você fornecer para os alunos o link do meu canal no YouTube, onde eu tenho as lives e os podcasts aí, falando de Com LPF, certeza, com né? Depois você certeza. disponibiliza para o pessoal acompanhar, tem aí 70 e tantas lives e 20 e tantos podcasts realizados aí com especialistas. Só de bioinsumo tem três, um deles é com o irmão do Dr. Éder, o Dr. Eduardo, irmão do Dr. Eduardo, Dr. Éder Martins, que é o maior especialista, né, em remineralizadores de solo do Brasil. Ô, Só Ronaldo, com os seus podcasts Maravilha. dá para fazer um doutorado. Aproveitar aí a hora do jabá, né, e falar do nosso evento em Petrolina de agricultura regenerativa, o primeiro do Nordeste, que vai ter Isso uma mesmo. grande ênfase em fruticultura. Como é as práticas e a forma de estruturar a produção de fruta em bases regenerativas. Você vai me deixar com inveja, eu queria muito participar, mas não tenho agenda. Eu costumo dizer, pessoal, que uma das vantagens de você se conectar, de você ingressar, né, numa jornada em uma formação como essa, principalmente mestrado, tá?
é justamente essa troca de eventos, aulas, podcast, produção de conteúdo, networking que a gente faz com os alunos do curso. Inclusive, alguém perguntou isso mais para cima, ó, o César. O grupo da turma vai ser aberto para troca? Geralmente, César, os alunos eles já montam um grupo no primeiro módulo. A nossa plataforma ela tem os comentários ali que os alunos interagem. O TCC, você vai precisar fazer um trabalho em grupo, né? Os momentos ao vivo de muita interação também. Então, networking, pessoal, é assim, você está conectado com os maiores nomes da sua área, né? Pessoas ali, colegas que têm o mesmo objetivo que você, que é de crescer, que é de alavancar a carreira, pô, sabe? Vale muito mais que qualquer coisa. Então, é muito legal ver isso, muito legal que os alunos estão muito animados para começar. E eu já quero que chegue logo essa data de abril, viu? Para a gente já dar start nesse curso. Amo primeiras turmas, porque eles ditam a régua das próximas, né? Nós costumamos fazer um trabalho acadêmico muito forte com essas primeiras turmas. Alguns alunos, inclusive, são até contratados posteriormente, né? De professores, da instituição, enfim. É muito legal, pessoal. Muito legal saber que essa turma está com esse espírito, viu? Gerson, parabéns, gente. Fiquei muito feliz com a aula. Sou engenheiro florestal e farei o máximo para participar do mestrado. Parabéns a todos os envolvidos. A Renata me mandou uma mensagem aqui também. Ó, a régua aqui vai ser alta. Vamos para cima. Ô, Renato, não podia ser diferente. A gente está num curso de mestrado, Eu não né? estou aqui para Querendo. vender diploma, né? Exatamente. E quem está achando que vai ser pagou, passou, tá muito enganado. Vocês vão precisar realmente arregaçar as mangas e, assim, realmente, eu falo isso não de brincadeira, pessoal, mas é que realmente a régua é alta, tá? O mestrado, ele é um curso mais denso, é um curso que realmente, é, assim, vai precisar ser dedicado a uma energia ali, mas obviamente adequando as rotinas, porque esse é o bom do EAD. É um curso denso? Sim. É um curso de suma importância para a carreira de qualquer um que quer alavancar aí enfim, nesse campo de estudo? Sim. Mas você pode adequar a sua rotina, tá? Pelas aulas gravadas, por tudo aquilo que foi falado aqui, né? Então, antigamente, para você fazer um mestrado, você precisava desembolsar, ou você fazia uma prova, passava numa universidade federal da vida que, enfim, um vestibular, né, dificílimo, ou você pagava 80, 90 mil reais, né? Que é um mestrado na universidade pública. Hoje a gente tem essa via, né? E, inclusive estudando de casa. Então, realmente, só não entra quem não quer, tá? Realmente, a gente conseguiu democratizar bastante essa questão aí. Então, estamos muito animados com isso e é um prazer receber esses alunos mais uma vez, tá? Considerando que a instituição americana, qual o idioma para o TCC? Todos os trabalhos e as aulas vão ser em português, tá, pessoal? Agora, nós temos a revista científica da Harold Giles. Caso vocês queiram publicar o TCC, o artigo, na revista científica, esse TCC ele vai ser submetido a uma tradução juramentada, tá? Então, não se preocupem aí com essa questão da linguagem, porque se vocês quiserem, obviamente, publicar nessas revistas científicas, a gente pode indicar uma empresa aí que consiga fazer essa tradução, tudo bem? Pessoal, dúvidas, perguntas? Acredito que a gente conseguiu responder o máximo aqui. A gente está extrapolando o nosso tempo. Qualquer dúvida que seja, né, que você que ficou aí, vou pedir para vocês continuarem a conversa com a nossa equipe comercial, tudo bem? O link foi passado aqui, foi passado no grupo de WhatsApp também, tudo bem? Se a nossa equipe não conseguir responder, se for uma dúvida muito acadêmica, a gente vai recorrer para os professores, então a dúvida de vocês vai ser sanada. Eu não quero que vocês entrem com dúvidas nesse programa de mestrado, tudo bem? A instituição ela vai guiar vocês nesse momento, nesse processo de matrícula. Como eu falei para vocês, está tudo muito bem organizado em relação a emendas, currículos e datas, tudo bem? Então, aguardo vocês para o primeiro módulo, tá? E, mais uma vez, quero incentivá-los a encorajar vocês, de fato, a ingressar nesse programa. É uma oportunidade muito, mas muito grande, falando de condições comerciais mesmo e na questão da primeira turma que eu falei, tudo bem? Então, agradeço mais uma vez aos professores, professor Lino,
professor Ronaldo, professor Eduardo e professor Zambolin, Laércio Zambolin. Foi uma honra ter vocês aqui novamente com a gente, e, assim, debruçando o conteúdo, muito legal mesmo. Nos vemos nos módulos, pode ser? A gente se vê lá no mestrado.